fazer a live agora aqui. Oi? Gente, vamos chegar. Nós vamos fazer a live aqui agora com o pastor Matheus Soares. Galera que for entrando aí, vai dando um oi. Manifeste-se. Pela tarde eu participei de uma live muito top com meu amigo pastor Diogo Vitório. E agora mais uma live com meu amigo pastor Matheus Soares. Aquela live que você só ouve, né? Você só aprende. Assim que o pastor Matheus chegar, eu vou incluí-lo aqui no nosso ao vivo. Já tá aqui. Já temos aí 278 pessoas. Gente, vai compartilhando, envia essa live para alguém. Envie para alguém, convide alguém aí. Chegou. Mano! O homem chegou. E aí, mestre? Tudo jóia? Tudo, graças a Deus. Melhor agora, falando com vossa... Vou pegar o celular aqui, o outro. Vai lá. Deus abençoe. Luan Como é que tá sendo? Mano, estou bem. Estamos aí, né, nessa quarentena aí, sobrevivendo, aprendendo. Você tá pregando quase todo dia. Tô nada, cara. Vira e mexe, parece um culto aí pra gente falar alguma coisa aí, o povo gosta, né? Coisa boa. O povo pentecostal não para, velho. Não para. Verdade. Mas como é que tá sendo esse tempo? Como é que tá a sua família? Mano, estamos bem. Essa quarentena tá sendo proveitosa nesse lado, né? Porque a gente tem mais tempo, né? Pra família, pra casa, com os filhos, com a minha filha, no caso, com a minha esposa. Então, tudo que eu não aproveitei desde o nascimento da Nicole, eu tô aproveitando agora, né? Tem sido um tempo pra gente desfrutar mais a família. Verdade. Longe um pouco da agitação que são as viagens para pregar, né? Verdade, meu mano. Verdade. Mas... E nós estamos aí, né? Orando também para essa quarentena acabar logo, né? Que ninguém aguenta mais, né? Normalizar essa situação. Tô orando aí para Israel logo descobrir essa vacina logo aí, terminar de concluir essa vacina aí, para ver se o negócio acalma flui. Um pouco. Verdade. E aí, como é que você tá? Como é que tá a esposa? Como é que tá a menina aí? Bem, graças a Deus, Amaro, Benjamin, o Luigi também. As crianças estão muito agitadas, né? Eu acho que o pessoal todo aí que são pais de crianças pequenas, eu tenho 2 filhos, o Benjamin que está com 3 anos e meio, o Luigi que está com 1 ano e meio. Eu acho que o pessoal todo aí que tem filhos aí nessa faixa etária estão vendo eles muito agitados. O Benjamin, logo no início, o mais velho, né? Teve até um dia que ele pegou a mochila, falou assim, quero ir para a escola. Mas agora já acostumou um pouco com a ideia de ficar em casa. Já acostumou, né? E é complicado, né? A Nicole ainda está com 1 ano e 8 meses. Uhum. Né? Ainda não está nessa fase da escola, não. Mas eu imagino para quem é pai, né? Que tem as crianças na escola, como deve estar sendo difícil esse momento, assim, né? Mas vai normalizar. Em nome de E esse Jesus. pessoal que está assistindo com a gente aí, será que eles estão assistindo da onde? Rapaz, acredito que tem gente aí de boa parte aí do Brasil aí. Aí, ó, tem gente do Ceará. 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 Tem gente do Rio, São Paulo, com certeza. Teve o pessoal do Pará agora que comentaram aí. Pará comentou. Você que está assistindo aí, qual é a sua Bahia, cidade? Ó, Bahia. Pastor Caio Lima. Caio Lima, isso aí é príncipe da Bahia, ó. Tem gente de Londres. Coisa aí, ó, boa. Kellen, Deus abençoe. Cruz das Almas, Angra dos Reis, Sete Lagoas. Itaquá. Meu Deus. Campos, Bahia. Ixi. Tem um pessoal bom São demais aí Paulo. com a gente. São Mateus, Espírito Santo, maravilha. Só a gente Feira. top. Pedir esse pessoal, Renan, que envie pra gente aí, que envie para mais pessoas a nossa live. Nós já vamos iniciar
o nosso raciocínio. Ó, na parte de baixo, você que está assistindo aí, tem a opção onde você coloca os comentários. Do lado, você tem aí uma seta para a direita, que é como se fosse um aviãozinho, um triângulo, que tem um risco aí no meio. Se você pode, clique aí, envie aí para pelo menos 10, 15 pessoas. Isso, traz alguém aí para conversar com a gente essa noite. Nós vamos falar sobre alguns assuntos muito especiais. Vamos falar sobre fé, vamos falar sobre as lições que podemos aprender com as tempestades da vida. Vamos falar um pouco sobre o Éden. Então tem muito conteúdo enriquecedor aí para a sua vida. Se você pode, fique com a gente até o final da live. Eu tenho certeza que enquanto você estiver na live, alguns avisos de outras lives vão começar a aparecer para você aí em cima. Mas se você puder permanecer conosco aqui, para nós construirmos essa linha de raciocínio junto com vocês, eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Vai ser um conteúdo que vai abençoar muito a sua vida, fazer o seu sábado ser um pouco melhor. Então vai ser bênção aí para todos que estão conosco. O pessoal já está enviando aí para alguém. Já que bom, obrigado. Vamos subir isso aí, ó. Tem gente da Irlanda ouvindo a gente. Coisa boa, Dublin, terra do pastor Lincoln. Pastor Lincoln, isso aí. Maravilha. Tem algum texto que você quer iniciar para a gente iniciar a leitura? Ô, mestre, eu ia deixar o senhor, né, tocar esse redevasso. Mas vamos começar se você quiser... Pelas tempestades? Falar. Pode ser, perfeitamente. Pode ser? Normalmente, qual é o texto da tempestade que você lê? Geralmente, quando eu falo sobre a tempestade, eu uso Lucas 8. É o texto que eu costumo usar. Lucas 8, versículo 22 em diante, diz assim. Minha tradução é um pouco diferente, mas você vai acompanhando aí conforme a sua tradução tiver aí, você que está aí assistindo a gente. Versículo 22, capítulo 8 do Evangelho de Lucas. E aconteceu que num daqueles dias, ao entrar no barco, pediu Jesus aos seus discípulos: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e bateu-se sobre o lago uma grande tempestade, com fortes ventos, de modo que o barco estava sendo inundado. Eles corriam o risco de naufragar. Então os discípulos correram para acordá-lo, exclamando: Mestre, mestre, estamos a ponto de morrer. Ele se levantou e repreendeu a tempestade e a violência das águas. Tudo então se acalmou e houve perfeita paz. Jesus, no entanto, disse aos seus discípulos e indagou: onde está a vossa fé? Mas eles, amedrontados e maravilhados, interrogavam uns aos outros: quem é este, que até os ventos e as ondas dá ordens e eles lhe obedecem? Esse é o texto que eu costumeiramente uso para falar a respeito da tempestade. Dá uma introdução para a gente já iniciar o raciocínio desse texto, dessa história. Vale a pena, pastor Mateus, a gente lembrar que Jesus, no decorrer do seu ministério terreno, ele enfrentou duas tempestades. O pessoal está pedindo para desativar os comentários, para eles não distraírem do raciocínio. Espera aí, deixa eu desativar aqui. Aí daqui a pouco nós vamos abrir de novo para o pessoal tirar mais alguma dúvida. Perfeito. Geralmente, ao longo do ministério de Jesus e no decorrer dos evangelhos, a gente encontra Jesus neutralizando duas tempestades, acalmando duas tempestades. A primeira tempestade, que é essa de Lucas 8, quando Jesus está no barco adormecido e ele quer chegar em Gadara, ele quer chegar do outro lado da margem. E a outra tempestade que a gente encontra Jesus solucionando é quando Jesus multiplica os pães no deserto e os peixes e dispensa os seus discípulos para retornarem. E é nesse retorno dos discípulos que eles enfrentam uma grande tempestade. E diferente da primeira tempestade que Jesus estava com eles no barco, na segunda tempestade Jesus não está no barco. E Jesus vem andando sobre as águas, e isso dá uma evidência a mais ao milagre. Jesus vem andando por cima das águas e
acalma a tempestade. Então são dois episódios de tempestades distintos, porém são dois episódios em que Jesus vai trabalhar o que diz respeito à fé dos discípulos, né? Na primeira tempestade, a fé deles era pequena. Jesus, quando levanta, Jesus fala a respeito disso, dizendo homens de pequena fé. Até porque a palavra que Jesus ele já havia liberado antes de iniciar a viagem é passemos para outro lado. Eu gosto de dizer isso. Essa ordem é uma ordem imperativa, é uma ordem diretiva. Jesus está dizendo, vamos passar para o outro lado, vamos chegar do outro lado, independente do que acontecer, nós vamos chegar do outro lado. E na outra tempestade, que é a tempestade que Jesus vem andando por cima das águas, a falta de fé dos discípulos fez com que eles duvidassem que quem estava diante deles, mesmo em cima das águas, era Jesus. O que Pedro, diferente, acreditou e decidiu sair do barco ao encontro de Jesus. Então, o que eu já começo a entender é que, geralmente, no meio das tempestades da vida, é que Deus ele conhece a nossa verdadeira fé, ou como está o grau, o nível de fé da pessoa. Os discípulos no barco acordaram eles clamando que estavam perecendo, e Jesus se levanta e repreende os discípulos. E Mateus diz isso, que ele se levanta e fala com os discípulos antes de falar com a tempestade. Então isso mostra que o problema para Jesus nunca foi a tempestade. O problema de Jesus é a falta de fé dos discípulos. Porque tempestade Jesus acalma. Problema Jesus resolve. Enfermidade Jesus cura. Crise vem e passa. Agora, o que vai permanecer é a fé. Porque a fé, como Hebreus diz, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que eu não posso ver. Eu acredito, pastor Mateus, que nesse tempo de coronavírus, nesse tempo de pandemia, nessa crise política, nessa crise econômica, nessa crise social que o Brasil está enfrentando, eu acredito piamente que Deus está nos convidando a uma jornada de fé nesse período de crise. E eu sei que o senhor pode falar disso até um tanto melhor do que eu. Nada. Eu acho interessante essa questão que você observou aí, que a tempestade ela era passageira. Uma vez eu vi uma entrevista de uma senhora, já de seus 90 e poucos anos de idade, o repórter chegou para ela e falou assim, qual o segredo para a senhora chegar nessa idade toda com tanta alegria, com tanta autoestima, tão sorridente? E ela falou uma coisa que eu nunca esqueci, ela falou assim, eu entendi que um dos segredos da vida é nós entendermos que os problemas eles são passageiros. Uau. E às vezes nós nos entristecemos, preocupamos, agitamos tanto, e a gente precisa entender isso. Nenhuma tempestade é para sempre. Toda tempestade ela é passageira. E toda tempestade ela precisa nos ensinar alguma coisa. As tempestades elas têm um aspecto pedagógico, né? As tempestades têm lições que nós precisamos aprender com elas. E uma coisa interessante nessa questão das duas tempestades que você já fez questão de citar muito bem aí que Jesus acalma, uma delas Jesus está presente, na outra está ausente. Essa aqui que nós lemos, ele está presente, na segunda ele está ausente porque ele mandou que os discípulos fossem primeiro e ele subiu para o monte para orar e é no meio da madrugada que ele vai encontrar com os discípulos. Nessa questão desse lado pedagógico das tempestades, como nós podemos aprender, os próprios discípulos aprenderam com Jesus nas tempestades, algo que nós só vamos perceber quando a gente compara as duas. Porque a primeira tempestade que nós lemos, ela termina com uma pergunta sem resposta. São os discípulos olhando uns para os outros e perguntando, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, tem uma pergunta aqui sobre a identidade de Jesus. Era como se os discípulos estivessem falando o seguinte, nós andamos com ele já há tantos meses, mas quem de fato é esse homem? Que autoridade é essa? E Jesus não responde. E é interessante isso, porque às vezes nós fazemos perguntas sobre Deus
e Deus não responde elas para a gente. Deus deixa que, na caminhada, nós descobramos as respostas dessas perguntas. E isso aqui é tão verdade que na primeira tempestade terminou com uma pergunta: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas na segunda tempestade, a Bíblia diz que os discípulos olham para Jesus e eles respondem a pergunta que eles haviam deixado sem resposta na primeira. Eles olham e dizem: és verdadeiramente filho de Deus. Então, nesse relacionamento com Jesus da tempestade, os discípulos não tiveram dúvida de quem Jesus era. Então, nós podemos já liberar uma palavra aí para o pessoal que está nos ouvindo nessa live. Toda tempestade é para aumentar o nosso conhecimento sobre Jesus. Glória a Deus. Jó mesmo falou isso, né? Jó, ele diz assim, no capítulo 42, Senhor, antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te conheço porque os meus olhos te veem. Então, esse aspecto da proximidade de Deus, na prática é mais ou menos o seguinte: eu olhar e dizer assim, Senhor, antes de toda essa turbulência, eu te conhecia, mas não no nível que eu estou te conhecendo agora. Porque se não fosse as tuas mãos me livrando, se não fosse a tua providência me alcançando, se não fosse o teu cuidado comigo nesse momento, eu sei que eu não iria resistir. Então, as tempestades da vida têm esse poder de nos fazer conhecer Deus mais de perto, nos tirar do nível de conhecimento de ouvir falar, para nos levar para o nível de conhecimento de vê-lo, de se relacionar com ele, de experimentar o cuidado dele. Como que nós podemos entender mais essas tempestades aí na vida? Rapaz, você foi cirúrgico até nessa sua declaração e nessa comparação sobre as duas tempestades. Porque realmente, na vida da gente, nós vivenciamos os maiores milagres nas maiores tempestades, né? Pode ver que o nível do milagre aqui ele foi aumentando. Jesus está presente. A ordem dele acalmou a tempestade, mas na segunda ele vem andando por cima das águas. Isso aqui mexe com a gente, porque para os discípulos a tempestade, o mar revolto era o problema. E enquanto eles estão com medo do vento, enquanto eles estão com medo do mar, Jesus vem andando por cima. Então isso aqui já é uma prova da soberania dele. Ele está acima da tempestade, ele está acima do problema. Segundo, ele convida Pedro, né? Porque Pedro disse, se és tu mesmo, manda-me ter contigo. Jesus vem. Porque Jesus ele chega num patamar sobrenatural e convida Pedro a entrar nesse patamar sobrenatural. Então é nessas tempestades da vida que vem as maiores experiências. Então, nós temos que aproveitar esse momento, essa tempestade que nós estamos vivenciando, para conhecê-lo verdadeiramente, como foi o caso dos discípulos que na primeira tempestade não tiveram uma resposta direta, uma resposta absoluta, mas na segunda tempestade eles mesmos responderam a pergunta da primeira. Então, nessa tempestade, nas tempestades da vida, que Deus quer que conheçamos a Ele verdadeiramente. E isso é interessante, porque quando a nossa força, né, quando os nossos recursos se esgotam, se acabam, o que vai permanecer, e o que sempre vai permanecer é a dependência em Deus. Então, nessas tempestades da vida que a gente descobre o quanto somos dependentes de Deus, pastor Mateus. Você mexeu numa questão aí, essa questão da dependência, que eu penso que tem uma lição que a gente pode aprender muito com essa tempestade, essa questão da dependência. Nós lemos o texto de Lucas. No texto de Mateus, Mateus dá uma informação que Lucas não dá. Mateus dedurou Pedro, dentro do linguajar carioca. Lucas omitiu, Mateus falou assim, ó, deixa eu contar para vocês uma parada que o Pedrão aprontou aí. A Bíblia diz que numa tempestade, nessa que Jesus estava ausente vindo, o Pedro olha junto com os discípulos, você imagina uma tempestade, ondas vindo por cima, e um camarada vindo andando sobre a tempestade, provavelmente com a roupa branca, e a luz da lua refletindo naquele homem. Os discípulos não tiveram dúvidas. Falaram assim, ó, tem um fantasma aí. É um fantasma. É um fantasma. Aí o Senhor olha e fala assim, não, Pedro, sou eu, não temas.
Aí Pedro toma o protagonismo e fala assim, Senhor, se é o Senhor mesmo, eu quero ir até o Senhor, eu quero ir contigo andando sobre as águas. Aí o Senhor só diz uma palavra, vem. A leitura nos dá a sensação de que Pedro desce do barco e vai andando. Agora, tem uma coisa que eu penso aqui. Vamos nos colocar no lugar de Pedro. A gente está numa tempestade, porque o Pedro desce do barco não com a certeza completa que é o Senhor. Ele desce com a possibilidade de que seja um fantasma. Você não vai lançar as duas pernas logo, você não vai mergulhar na água, você não vai ir com as duas pernas, você vai colocar um pé cheio de medo, você vai colocar o pé sobre as águas, de repente você percebe que o seu pé não afundou, firmou. Era como se fosse um chão. Aí talvez você senta no barco e coloca o segundo. O segundo também não afundou. Aí ele cuidadosamente vai levantando o corpo até que ele fique em pé dentro d'água. Aquilo ali assusta ele, assusta os discípulos. Ele coloca um passo, dá outro passo, talvez vá dando terceiro, quarto, quinto. Aí o texto tem uma expressão que diz o seguinte, ó, porém Pedro, observando a força do vento. Tem uma coisa que me chama a atenção. Por que Pedro só observa a força do vento quando ele está andando sobre as águas e não quando ele desceu das águas? Quando ele desce das águas, ele está totalmente concentrado em Cristo e na possibilidade de ser um fantasma. E quando ele pisa sobre as águas e não afunda, aquilo ali dá autenticidade à possibilidade de que não era um fantasma, mas era o Senhor. Por que ele só distrai-se e percebe a força do vento quando ele já está caminhando e não no início? Isso aqui nos dá a ideia de distração. Porque Pedro se acostumou com aquilo que não era normal. Pedro se acostumou com aquilo que era uma possibilidade que apenas Jesus poderia dar a ele, que era andar sobre as águas. Ele dá o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono passo. Não se sabe ao certo quantos passos ele deu, mas eu penso uma coisa aqui. Em algum momento, quando ele vai dando os primeiros passos, ele vai ganhando confiança. E, de algum modo, a adrenalina vai baixando, a tensão vai baixando, ele vai se acostumando com aquela dinâmica de andar sobre as águas, e a sensação que eu tenho é que vai diminuindo nele aquele sentimento de dependência, como ele tinha no primeiro passo. Percebe isso? Nossa. O 11º, segundo, terceiro, 14º, 15º passo, certamente Pedro não teve o mesmo senso de dependência quando ele deu o primeiro. Como o do primeiro. É meio que a sensação de aprendi a fazer isso daqui. Já sei como fazer. Aí tem duas lições aqui. Em primeiro lugar, ele só afunda quando ele observa a força do vento. Todas as vezes que nós tirarmos o nosso olhar de Jesus e colocarmos o olhar na força do vento, no tamanho do problema, nós iremos afundar. O segredo está em não observarmos as circunstâncias. O segredo está em termos o nosso foco somente em Cristo. Primeira coisa que eu gostaria de observar aqui. Mas aqui tem uma segunda questão. Provavelmente diminui o nível de dependência de Pedro. É a sensação do aprendi a fazer isso daqui. Então, todas as vezes, Renan, que eu, você, pessoal que está ouvindo a gente aí, pensar que não dependemos mais de Deus agora, no mesmo nível quando a gente dependia lá atrás, quando começamos, quando demos o primeiro passo, quando iniciamos a pregar, toda vez que eu, Mateus, achar que eu não dependo mais de Deus hoje, quando dependia lá atrás, quando eu sabia muito menos do que sei agora e quando estava iniciando o ministério da pregação, todas as vezes que diminuir o senso em mim de dependência, ele vai me deixar afundar. Porque só tem uma saída para quando eu afundo. A mão dele. Só. Todas as vezes que eu pensar que eu aprendi a fazer e que eu não dependo mais dele, ele vai me deixar afundar. Para me mostrar que não tem a ver com o que eu sei fazer. Tem a ver com a palavra dele que está liberada sobre a minha vida. Nossa. Então, essa questão da dependência... Quer ver uma outra questão legal da dependência, uma outra sacada? Ezequiel 37. Ezequiel está no vale, inicia-se o ciclo da restauração, e aí quando ele está nesse ciclo da restauração, Deus fala com ele, ó, profetiza para os ossos. Ele profetiza, cada osso se ajunta ao seu osso, dos ossos surgem nervos, ligam ossos a ossos, desses nervos e a pele,
os ossos e o nervo, e dessa carne surge pele. Aí tem uma coisa que sempre me chamou a atenção. A visão não se interrompeu entre ossos e nervos, entre nervos e carne, entre carne e pele. A visão só se interrompe entre pele e espírito. É quando Deus precisa dizer de novo a ele o seguinte, ó, profetiza agora ao espírito. A questão é, por que não há uma interrupção da visão entre ossos e nervos, entre nervos e carnes, e entre carne e pele, somente entre pele e espírito? Porque se alguém entrasse nessa visão nesse momento, assim como talvez alguém está entrando na live agora, não pegou o raciocínio desde o início, se alguém entrasse na visão nesse momento e não tivesse noção do que se passou no vale, em todos aqueles minutos, iria ter a sensação de que aqueles corpos estavam deitados, porém não estavam mortos, estavam dormindo. Porque eles não estavam em decomposição. Eles não tinham aparência de mortos. Eles haviam acabado de ser restaurados. Somente Ezequiel sabia que, apesar de ter aparência de vivos, eles estavam mortos. Por causa de uma questão. Porque faltava neles a aparência de viva? Não. Porque faltava neles a presença do Espírito. É Deus dizendo, Ezequiel, esse é o seu nível de dependência. Você pode ter a aparência que for, mas sem a presença do Espírito, você não tem vida, não tem movimentação, não tem aquecimento e crescimento. Então, de algum modo, nós precisamos entender a dependência completa de Deus, porque o segredo não está em nós, o segredo está no Espírito. Meu Deus. É interessante, porque você falou ali da mão, quando Pedro ele se distrai com a tempestade, e a única coisa que faz Pedro retornar daquela situação que ele estava afundando é a mão de Cristo, quando Jesus estende a mão. E o que faz Ezequiel entrar no vale também é a mão. O versículo primeiro diz, veio sobre mim a mão do Senhor. A mão. E a mão me levou no espírito e me pôs no meio de um vale. Aí tem um pormenor ali, porque a mão leva. Mas você não vê em nenhum momento o texto dizendo que a mão se retirou. Porque a mesma mão que leva é a mesma mão que faz Ezequiel andar em volta do vale. E ele me fez andar. Então tudo se resume na mão dele. É a mão dele que segura, a mão dele que resgata, a mão dele que levanta, é a mão dele que guarda, é a mão de Deus. O segredo está na mão de Deus. Lembrei de Neemias, e aí essa questão da mão de Deus é uma linguagem que dentro da teologia a gente chama de antropomorfia, né? Que são atribuições de ações humanas a Deus. Por exemplo, o olhar de Deus, a mão de Deus. Neemias, por exemplo, ele era o mordomo do rei, trabalhava no palácio, fica sabendo o que está acontecendo em Jerusalém, e ele pede cartas de autorização ao rei para que ele pudesse passar pelos locais, pelas fronteiras onde ele iria passar até chegar a Jerusalém, e também levantar recursos para aquilo ali. Depois que ele já tem as cartas do rei, ele diz o seguinte, e a boa mão do Senhor estava sobre mim. Então, é a ideia de que a gente pode ter a carta do rei, mas se a gente não tiver a mão dele, não é o suficiente. Essa questão dessa dependência. Dependência. E mais uma pérola. Contextualizando aqui, antes de tu soltar, nesse período, ainda mais o período que nós estamos vencendo, que é um período difícil, é um período de crise, nós temos sim que estar cada dia mais dependendo da mão de Deus. Tem pessoas que nesse momento estão dependendo da mão do governo, tem pessoas que nesse momento dependem da mão da medicina, tem que nesse momento dependem da mão de um amigo, da mão de algum parente, da mão de alguém. E Deus está dizendo para nós nesse momento, a minha mão ainda continua estendida. Aí Jeremias diz que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Então, a mão dele está conosco. O segredo é a mão. Ó, você que está assistindo a gente aí, você está sendo edificado por essa live? Compartilha aí com alguém, envia alguém para alguém, traz mais alguém, envia aí para um pastor, para um amigo, para um pregador, para alguém que você sabe que, de algum modo, tem um desejo de entender mais a palavra de Deus, envia essa live para alguém. Tem uma coisa interessante na questão da tempestade, que é o aspecto da importância da oração. A importância da oração. E aí tem duas coisas aqui. Primeira coisa, nessa tempestade que Jesus estava ausente, que é de Mateus número 15, se não me foge a memória,
A Bíblia diz que ela começa dizendo o seguinte, ó, Jesus olha para os discípulos e diz, atravessem o mar da Galileia e eu vou encontrar vocês lá. Eles vão sem a presença física de Jesus. Aí a Bíblia diz que Jesus subiu para orar. Isso foi no cair da tarde. Cair da tarde é aproximadamente 6 da tarde. Os discípulos estão atravessando, a tempestade vem e aquela agitação toda. Qual era o maior problema dos discípulos naquele momento? O mar. Era o maior problema deles. Eles queriam era vencer aquele mar agitado, sair daquela tempestade. Aí a Bíblia diz que na terceira vigília da noite, a noite para os judeus é dividida de uma forma diferente da nossa, né? O dia para eles não termina meia-noite, termina 6 da tarde, quando o sol se põe. Aí inicia-se as 4 vigílias. Primeira vigília de 6 até 9 da noite, segunda vigília de 9 até meia-noite, terceira vigília de 9 da noite a 3 da manhã, quarta vigília de 3 da manhã a 6 da manhã. E o termo vigília aqui não é para ser espiritualizado, não é que eles passam 12 horas orando, mas era o tempo da noite, como eles dividiam. E é daí que surge o nome vigília, que é o período da oração, da busca, do culto pela madrugada. Mas a noite para os judeus tinha essas 4 vigílias. A Bíblia diz que Jesus foi até os discípulos na 4ª vigília da noite. Então, entre 3 a 6 da manhã. Renan, Jesus passou 9 horas orando. Olha isso daqui. Jesus passou 9 horas orando. Subiu 6 da tarde, desceu 3 da manhã. Aí, o maior problema dos discípulos nesse momento é o mar. A Bíblia diz que Jesus vai andando sobre o mar. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, qual que é o maior problema para vocês nesse momento? Senhor, é o mar. Eu vou andando sobre o mar. Tem uma lição aqui. Quem ora vive acima dos problemas e das tempestades da vida. Não é que o problema deixa de existir. A questão é que Deus nos faz passar sobre, acima. Eles não deixam de existir. Mas Deus não deixa que esses problemas tenham o poder de nos afetar e de nos tirar da rota de Deus para nós. Aí tem uma outra questão aqui desse aspecto da oração, é que nesse texto que nós lemos, a Bíblia diz o seguinte, o mar está agitado, porém Jesus está dormindo. Isso daqui mexe com qualquer um. O mar está agitado, a tempestade está assolando, porém Jesus está dormindo. Ou seja, nenhuma tempestade acorda Jesus. Isso aqui é extraordinário. O que acordou Jesus não foi a tempestade, foi o clamor dos discípulos. Quando os discípulos disseram, mestre, será que o senhor não se importa que pereçamos? Então tem uma lição aqui sobre a questão da oração. Primeiro, quem ora vive acima das tempestades da vida. Em segundo lugar, o que traz uma ação de Jesus não é o problema que eu estou enfrentando. O que desperta Jesus é o meu clamor e a minha oração. Então, aplicando isso daí para quem está ouvindo a gente aí nessa noite, deixa eu falar para você que está ouvindo, está de um problema. Só que essa sua tempestade não desperta Jesus. Você está enfrentando um problema, esse seu problema que você está enfrentando não desperta Jesus. Você precisa clamar, você precisa orar, você precisa falar com a sua voz, você precisa ir diretamente a Ele, porque só tem uma coisa que desperta o Senhor, e essa coisa é o seguinte, a oração. Nenhuma tempestade desperta Jesus, somente a oração desperta o Senhor. Isso é muito forte, Matheus. A sua bateria está acabando, não, né? Não, é porque entrou umas chamadas aqui, aí eu cancelei, por isso que deu uma travadinha aí. Tranquilo, fala conosco, eu estou falando demais, fala com a gente. Não, eu fiz essa live, foi para te ouvir mesmo, meu irmão. Eu quero te ouvir também. Eu gosto desse trecho da tempestade, dessa história. Foi até uma palavra que eu dei na Lagoinha. Você viu aquela... Foi maravilhosa. O fato de Jesus entrar, o texto diz que ele entra e o sono era profundo. Uhum. E meio que foge da nossa lógica, porque o texto diz que as ondas encobriam. O mar estava revolto. Então, o ambiente ali torna-se impossível para o repouso. Impossível para um descanso, mas Jesus está dormindo. E o que acorda Jesus é o clamor desesperado dos discípulos. Aí uma vez eu fiz
Uma vez eu fiz um estudo a respeito da geografia dentro desse texto, porque o fator ali da tempestade, o problema em si não era a tempestade, porque no mar da Galileia haviam tempestades localizadas devido ao fator climático. Uhum. Então, o que se torna anormal para os discípulos é a intensidade da tempestade. Porque Pedro era pescador, Tiago era pescador, André era pescador, João era pescador. Então, são pessoas que já estavam acostumadas a lidar com momentos de tempestades em alto mar. E você vê o agravante do problema, você vê o agravante da situação, quando os caras que sempre tiveram o controle e domínio da situação, eles entram em desespero e o único recurso, a única opção que eles tiveram foram despertar Jesus. E é justamente o que você falou, a declaração deles. Mestre, não te importa que estamos perecendo? Aí Jesus se levanta, e eu gosto disso, porque Jesus repreende eles ao invés de repreender a tempestade. Então, você mostra, aqui o texto está mostrando para nós o nível. Tô chamado, tá ligado? Avisa meu pai que eu tô na live aqui. Meu pai tá ligando toda hora aqui. Então, a diferença aqui está no nível, né, das prioridades. Jesus primeiro se direciona aos discípulos para depois se direcionar à tempestade. Ou seja, ele mostra primeiro aonde está o problema. O problema está na falta de fé dos discípulos. Só que Jesus não quer só expor os discípulos. Jesus quer resolver o problema dos discípulos. E como é que Jesus resolve o problema deles? Jesus resolve o problema acalmando a tempestade. E acalmando a tempestade, os camaradas que entraram sem fé na embarcação são renovados pelo poder milagroso de Jesus. Aí entra aquele questionamento: quem é esse? Quem é esse? Eles estão tão impactados com o poder demonstrado naquele momento que eles se perguntam: quem de fato é ele? Quem ele é? Então Jesus expõe o problema para mostrar para eles mesmos onde está o problema, e Jesus vai renovar a fé deles fazendo uma obra miraculosa. Então, o legal aqui dessa questão, e eu já passo o bastão para o senhor, é que Deus, além de ele solucionar o problema, além de ele expor a problemática, ele tem a autoridade, ele tem o controle da situação. É ele mostrar para os discípulos assim: ó, vocês perderam o controle, mas eu não perco o controle. Vocês entraram em desespero, mas eu não me desespero. Vocês não sabem o que fazer, mas eu sei o que fazer. Então, Deus, ele tem e sempre terá o controle da situação, independente do agravante, independente do nível, ele sempre tem o controle da situação. Fala comigo, meu mestre. Você mexeu numa coisa aí que eu nunca tinha observado. Jesus fala primeiro com os discípulos para depois falar com a tempestade. Mateus que fala isso, Mateus que narra esse episódio. Jesus ele tinha um equilíbrio para lidar com essas situações. Ele não deixava que a tensão do momento deixasse ele inverter a ordem da prioridade. Uau! Quer ver uma questão, por exemplo? João capítulo 11, quando Jesus chega em Betânia, Lázaro está sepultado, Maria está em casa, Marta foi encontrar o Senhor. O Senhor chega para Marta e o Senhor fala assim: cadê Maria? Ele não pergunta cadê Lázaro. Ele pergunta sobre Lázaro para Maria quando Maria vem. Perfeito. Mas ele olha para Marta e fala: cadê Maria? Porque ele está dando prioridade a quem está vivo. Isso aqui é uma coisa interessante. Cadê Maria? Aí tem outra coisa. Quando Maria chega, aí ele mexe no problema. Ele fala: onde foi que vocês sepultaram Lázaro? Porque ele está ensinando uma coisa aqui para gente. Cuidado para você não contar o seu problema para gente que não tem comunhão com ele. Maria tinha, Marta não. Então, Jesus sabia essa questão de com quem que eu falo o problema. Porque se eu tenho um problema e eu falo para a pessoa errada, eu posso aumentá-lo. Se eu tenho um problema e eu falo para a pessoa certa, eu posso solucioná-lo. Então, essa questão de para quem eu abro o problema é fundamental. Jesus tem prioridades nessa ordem dele de raciocínio. Agora, voltando para a questão da tempestade, tem uma coisa aqui muito interessante que é o seguinte. A Bíblia diz que Jesus repreendeu o vento e ordenou ao mar que se calasse.
repreendeu o vento e ordenou ao mar que se calasse. Ele está indo para Gadara e nenhum dos discípulos sabia que tinha que ir em Gadara. É algo que está somente na mente do Senhor. A prova que não havia uma divulgação anterior é que não tinha ninguém esperando em Gadara. Jesus vai em Gadara só para libertar aquele homem. E aí tem outra coisa riquíssima, porque Jesus deixou de pregar para uma multidão para ir pregar para um homem só. Então, olha a nobreza de Jesus de reconhecer o valor não na coletividade, mas na individualidade. Então, é uma coisa... E aqui, isso é uma característica sempre de Jesus. Jesus, por exemplo, as maiores mensagens de Jesus foram pregadas não para uma multidão, mas para uma só pessoa. Jesus, a fonte de águas vivas, ele pregou para uma mulher, só uma mulher samaritana. O textuário da Bíblia, que nós chamamos assim, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, foi pregado por um homem só chamado Nicodemos. Então, Jesus valorizava pessoas na sua individualidade. Isso aqui é brilhante em Jesus. E aí, uma coisa interessante é o seguinte, nessa questão dessa dinâmica de Jesus, dele tá indo para Gadara para atender um homem só. Os demônios sabiam que em Gadara, se Jesus chegasse ali, toda aquela estrutura espiritual montada seria desmontada. Então, há uma possibilidade que essa tempestade não foi, digamos que, natural. Já temos aí 278 pessoas. Gente, vai compartilhando, envia essa live para alguém. Envie para alguém, convide alguém aí. Chegou. Mano! O homem chegou. E aí, mestre? Tudo jóia? Tudo, graças a Deus. Melhor agora, falando com vossa... Vou pegar o celular aqui. Vai lá, vai lá. Deus abençoe. Luan Silva. Como é que tá sendo? Mano, estou bem. Estamos aí, né, nessa quarentena aí, sobrevivendo, aprendendo. Você tá pregando quase todo dia. Tô nada, cara. Vira e mexe, parece um culto aí pra gente falar alguma coisa aí, o povo gosta, né? Coisa boa. O povo pentecostal não para, velho. Não para. Verdade. Mas como é que tá sendo esse tempo? Como é que tá a sua família? Mano, estamos bem. Essa quarentena tá sendo proveitosa nesse lado, né? Porque a gente tem mais tempo, né? Para família, para casa, com os filhos, com a minha filha, no caso, com a minha esposa. Então, tudo que eu não aproveitei desde o nascimento da Nicole, eu estou aproveitando agora. Né? Tem sido um tempo para a gente desfrutar mais a família, Verdade. Longe um pouco da agitação que são as viagens para pregar, né? Verdade, meu mano, verdade. E nós estamos aí, né? Orando também para essa quarentena acabar logo, né? Que ninguém aguenta mais, né? Normalizar essa situação. Tô orando aí para Israel logo descobrir essa vacina logo aí, terminar de concluir essa vacina aí, para ver se o negócio acalma flui. Um pouco. Verdade. E aí, como é que você tá? Como é que tá a esposa? Como é que tá a menina aí? Bem, graças a Deus, Amaro, o Benjamin e o Luigi também. As crianças estão muito agitadas, né? Eu acho que o pessoal todo aí que são pais de crianças pequenas, eu tenho 2 filhos, o Benjamin que está com 3 anos e meio, o Luigi que está com 1 ano e meio. Eu acho que o pessoal todo aí que tem filhos aí nessa faixa etária estão vendo eles muito agitados. O Benjamin, logo no início, o mais velho, né? Teve até um dia que ele pegou a mochila, falou assim, quero ir para a escola. Mas agora já acostumou um pouco com a ideia de ficar em casa. Já acostumou, né? E é complicado, né? A Nicole ainda está com 1 ano e 8 meses. Uhum. Ainda não está nessa fase da escola, não. Mas eu imagino para quem é pai, né? Que tem as crianças na escola, como deve estar sendo difícil esse momento, assim, né? Mas vai normalizar. Em nome de Jesus. Jesus. E esse pessoal que está assistindo com a gente aí, será que eles estão assistindo da onde? Rapaz, acredito que tem gente aí de boa parte aí do Brasil aí. Aí, ó, tem gente do Ceará. 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 Tem gente do Rio, São Paulo, com certeza. Teve o pessoal do Pará agora que comentaram aí. Pará comentou. Você que está assistindo aí, qual é a sua Bahia, cidade? Ó, Bahia. Pastor Caio Lima. Caio Lima, isso aí é príncipe da Bahia. Ó. Tem gente de Londres.
Aí, Coisa ó, boa. Kellen, Deus abençoe. Cruz das Almas, Angra dos Reis, Sete Lagoas. Meu Itaquá, Deus. Campos. Campos, Bahia. Ixi, Tem um pessoal bom São demais aí com a Paulo. gente. São Mateus, Espírito Santo, maravilha. Só gente Feira. top. Pedir esse pessoal, Renan, que envie pra gente aí, que envie para mais pessoas a nossa live. Nós já vamos iniciar É, o faz nosso isso. raciocínio. Ó, na parte de baixo, você que está assistindo aí, tem a opção onde você coloca os comentários. Do lado, você tem aí uma seta para a direita, que é como se fosse um aviãozinho, um triângulo, que tem um risco aí no meio. Se você pode, clique aí, envie aí para pelo menos Envia para 10, 15 alguém. pessoas. Isso, Traz faz alguém isso. aí para conversar com a gente essa noite. Nós vamos falar sobre alguns assuntos muito especiais. Vamos falar sobre fé, vamos falar sobre as lições que podemos aprender com as tempestades da vida. Vamos falar um pouco sobre o Éden. Então tem muito conteúdo enriquecedor aí para a sua vida. Se você pode, fique com a gente até o final da live. Eu tenho certeza Isso que aí. enquanto você estiver na live, alguns avisos de outras lives vão começar a aparecer para você aí em cima. Mas se você puder permanecer conosco aqui, para nós construirmos essa linha de raciocínio junto com vocês, eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Vai ser um conteúdo que vai abençoar muito a sua vida, fazer o seu sábado ser um pouco melhor. Então vai ser bênção aí para todos que estão conosco. O pessoal já está enviando aí para alguém. Já Que está bom, enviando. obrigado. Vamos subir isso aí, ó. Tem gente da Irlanda ouvindo a gente. Meu Coisa boa, Deus. Dublin, terra do pastor Lincoln. Pastor Link, isso aí. Terra Maravilha. boa demais. Tem algum texto que você quer iniciar para a gente iniciar a leitura? Ô, mestre, eu ia deixar o senhor, né, tocar esse redevasso. Mas Vamos se começar você quiser... pelas pode falar. tempestades? Pode ser, perfeitamente. Pode ser? Normalmente, qual é o texto da tempestade que você lê? Geralmente, quando eu falo sobre a tempestade, eu uso Lucas 8. É o texto que eu costumo usar. Lucas 8, versículo 22 em diante, diz assim. Minha tradução é um pouco diferente, mas você vai acompanhando aí dentro conforme a sua tradução e tiver aí, você que está aí assistindo a gente. Versículo 22, capítulo 8 do Evangelho de Lucas. E aconteceu que num daqueles dias, ao entrar no barco, pediu Jesus aos seus discípulos: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e bateu-se sobre o lago uma grande tempestade, com fortes ventos, de modo que o barco estava sendo inundado. E eles corriam o risco de naufragar. Então os discípulos correram para acordá-lo, exclamando: Mestre, mestre, estamos a ponto de morrer. Ele se levantou e repreendeu a tempestade e a violência das águas. Tudo então se acalmou e houve perfeita paz. Jesus, no entanto, disse aos seus discípulos e indagou: onde está a vossa fé? Mas eles, amedrontados e maravilhados, interrogavam uns aos outros: quem é este, que até os ventos e as ondas dá ordens e eles lhe obedecem? Esse é o texto que eu costumeiramente uso para falar a respeito da tempestade. Dá uma introdução para a gente já iniciar o raciocínio desse texto, dessa história. Vale a pena, pastor Mateus, a gente lembrar que Jesus, no decorrer do seu ministério terreno, ele enfrentou duas tempestades. O pessoal está pedindo para desativar os comentários, para eles não distraírem do raciocínio. Espera aí, deixa eu desativar aqui. Aí daqui a pouco nós vamos abrir de novo para o pessoal tirar mais alguma dúvida. Perfeito. Geralmente, ao longo do ministério de Jesus e no decorrer dos evangelhos, a gente encontra Jesus neutralizando duas tempestades, acalmando duas tempestades. A primeira tempestade, que é essa de Lucas 8, quando Jesus está no barco adormecido e ele quer chegar em Gadara, ele quer chegar do outro lado da margem. E a outra tempestade que a gente encontra Jesus solucionando é quando Jesus multiplica os pães no deserto e os peixes e dispensa os seus discípulos para retornarem.
E é nesse retorno dos discípulos que eles enfrentam uma grande tempestade. E diferente da primeira tempestade que Jesus estava com eles no barco, na segunda tempestade Jesus não está no barco. E Jesus vem andando sobre as águas, e isso dá uma evidência a mais ao milagre. Jesus vem andando por cima das águas e acalma a tempestade. Então são dois episódios de tempestades distintos, porém são dois episódios em que Jesus vai trabalhar o que diz respeito à fé dos discípulos, né? Na primeira tempestade, a fé deles era pequena. Jesus, quando levanta, Jesus fala a respeito disso, dizendo homens de pequena fé. Até porque a palavra que Jesus ele já havia liberado antes de iniciar a viagem é passemos para outro lado. Eu gosto de dizer isso. Essa ordem é uma ordem imperativa, é uma ordem diretiva. Jesus está dizendo, vamos passar para o outro lado, vamos chegar do outro lado, independente do que acontecer, nós vamos chegar do outro lado. E na outra tempestade, que é a tempestade que Jesus vem andando por cima das águas, a falta de fé dos discípulos fez com que eles duvidassem que quem estava diante deles, mesmo em cima das águas, era Jesus. O que Pedro, diferente, acreditou e decidiu sair do barco ao encontro de Jesus. Então, o que eu já começo a entender é que, geralmente, no meio das tempestades da vida, é que Deus ele conhece a nossa verdadeira fé, ou como está o grau, o nível de fé da pessoa. Os discípulos no barco acordaram eles clamando que estavam perecendo, e Jesus se levanta e repreende os discípulos. E Mateus diz isso, que ele se levanta e fala com os discípulos antes de falar com a tempestade. Então isso mostra que o problema para Jesus nunca foi a tempestade. O problema de Jesus é a falta de fé dos discípulos. Porque a tempestade Jesus acalma. Problema Jesus resolve. Enfermidade Jesus cura. Crise vem e passa. Agora, o que vai permanecer é a fé. A fé, como Hebreus diz, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que eu não posso ver. Eu acredito, pastor Mateus, que nesse tempo de coronavírus, nesse tempo de pandemia, nessa crise política, nessa crise econômica, nessa crise social que o Brasil está enfrentando, eu acredito piamente que Deus está nos convidando a uma jornada de fé nesse período de crise. E eu sei que o senhor pode falar disso até um tanto melhor do que eu. Nada. Eu acho interessante essa questão que você observou aí, que a tempestade ela era passageira. Uma vez eu vi uma entrevista de uma senhora, já de seus 90 e poucos anos de idade, o repórter chegou para ela e falou assim, qual o segredo para a senhora chegar nessa idade toda com tanta alegria, com tanta autoestima, tão sorridente? E ela falou uma coisa que eu nunca esqueci, ela falou assim, eu entendi que um dos segredos da vida é nós entendermos que os problemas eles são passageiros. Uau. E às vezes nós nos entristecemos, preocupamos, agitamos tanto, e a gente precisa entender isso. Nenhuma tempestade é para sempre. Toda tempestade ela é passageira. E toda tempestade ela precisa nos ensinar alguma coisa. As tempestades elas têm um aspecto pedagógico, né? As tempestades têm lições que nós precisamos aprender com elas. E uma coisa interessante nessa questão das duas tempestades que você já fez questão de citar muito bem aí, que Jesus acalma. Uma delas, Jesus está presente, na outra está ausente. Essa aqui que nós lemos, ele está presente. Na segunda, ele está ausente porque ele mandou que os discípulos fossem primeiro. E ele subiu para o monte para orar. E é no meio da madrugada que ele vai encontrar com os discípulos. Nessa questão desse lado pedagógico das tempestades, como nós podemos aprender, os próprios discípulos aprenderam com Jesus nas tempestades, algo que nós só vamos perceber quando a gente compara as duas. Porque a primeira tempestade que nós lemos, ela termina com uma pergunta sem resposta.
São os discípulos olhando uns para os outros e perguntando: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, tem uma pergunta aqui sobre a identidade de Jesus. Era como se os discípulos estivessem falando o seguinte: nós andamos com ele já há tantos meses, mas quem de fato é esse homem? Que autoridade é essa? E Jesus não responde. E é interessante isso, porque às vezes nós fazemos perguntas sobre Deus e Deus não responde elas para a gente. Deus deixa que, na caminhada, nós descobramos as respostas dessas perguntas. E isso aqui é tão verdade que na primeira tempestade terminou com uma pergunta: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas na segunda tempestade, a Bíblia diz que os discípulos olham para Jesus e eles respondem a pergunta que eles haviam deixado sem resposta na primeira. Eles olham e dizem: és verdadeiramente o Filho de Deus. Então, nesse relacionamento com Jesus da tempestade, os discípulos não tiveram dúvida de quem Jesus era. Então, nós podemos já liberar uma palavra aí para o pessoal que está nos ouvindo nessa live. Toda tempestade é para aumentar o nosso conhecimento sobre Jesus. Glória a Deus. Jó mesmo falou isso, né? Jó, ele diz assim no capítulo 42, Senhor, antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço porque os meus olhos te veem. Então, esse aspecto da proximidade de Deus, na prática é mais ou menos o seguinte: eu olhar e dizer assim, Senhor, antes de toda essa turbulência, eu te conhecia, mas não no nível que eu estou te conhecendo agora. Porque se não fosse as tuas mãos me livrando, se não fosse a tua providência me alcançando, se não fosse o teu cuidado comigo nesse momento, eu sei que eu não iria resistir. Então, as tempestades da vida têm esse poder de nos fazer conhecer Deus mais de perto, nos tirar do nível de conhecimento de ouvir falar, para nos levar para o nível de conhecimento de vê-lo, de se relacionar com ele, de experimentar o cuidado dele. Como que nós podemos entender mais essas tempestades aí na vida? Rapaz, você foi cirúrgico até nessa sua declaração e nessa comparação sobre as duas tempestades. Porque realmente, na vida da gente, nós vivenciamos os maiores milagres nas maiores tempestades, né? Pode ver que o nível do milagre aqui ele foi aumentando. Jesus está presente. A ordem dele acalmou a tempestade, mas na segunda ele vem andando por cima das águas. Isso aqui mexe com a gente, porque para os discípulos a tempestade, o mar revolto era o problema. E enquanto eles estão com medo do vento, enquanto eles estão com medo do mar, Jesus vem andando por cima. Então isso aqui já é uma prova da soberania dele. Ele está acima da tempestade, ele está acima do problema. Segundo, ele convida Pedro, né? Porque Pedro disse, se és tu mesmo, manda-me ter contigo. Jesus vem. Porque Jesus ele chega num patamar sobrenatural e convida Pedro a entrar nesse patamar sobrenatural. Então é nessas tempestades da vida que vem as maiores experiências. Então, nós temos que aproveitar esse momento, essa tempestade que nós estamos vivenciando, para conhecê-lo verdadeiramente, como foi o caso dos discípulos que na primeira tempestade não tiveram uma resposta direta, uma resposta absoluta, mas na segunda tempestade eles mesmos responderam a pergunta da primeira. Então, nessa tempestade, nas tempestades da vida, que Deus quer que conheçamos a Ele verdadeiramente. E isso é interessante, porque quando a nossa força, né, quando os nossos recursos se esgotam, se acabam, o que vai permanecer, e o que sempre vai permanecer é a dependência em Deus. Então, nessas tempestades da vida que a gente descobre o quanto somos dependentes de Deus, pastor Mateus. Você mexeu numa questão aí, essa questão da dependência, que eu penso que tem uma lição que a gente pode aprender muito com essa tempestade, essa questão da dependência. Nós lemos o texto de Lucas. No texto de Mateus, Mateus dá uma informação que Lucas não dá. Mateus dedurou Pedro, dentro do linguajar carioca. Lucas omitiu, Mateus falou assim, deixa eu contar para vocês uma parada que o Pedrão aprontou aí. A Bíblia diz que numa tempestade, nessa que Jesus estava ausente vindo,
O Pedro olha junto com os discípulos. Você imagina uma tempestade, ondas vindo por cima, e um camarada vindo andando sobre a tempestade, provavelmente com a roupa branca, e a luz da lua refletindo naquele homem. Os discípulos não tiveram dúvidas. Falaram assim, ó, tem um fantasma aí. É um fantasma. É um fantasma. Aí o Senhor olha e fala assim, não, Pedro, sou eu, não temas. Aí Pedro toma o protagonismo e fala assim, Senhor, se é o Senhor mesmo, eu quero ir até o Senhor, eu quero ir contigo andando sobre as águas. Aí o Senhor só diz uma palavra, vem. A leitura nos dá a sensação de que Pedro desce do barco e vai andando. Agora, tem uma coisa que eu penso aqui. Vamos nos colocar no lugar de Pedro. A gente está numa tempestade, porque o Pedro desce do barco não com a certeza completa que é o Senhor. Ele desce com a possibilidade de que seja um fantasma. Você não vai lançar as duas pernas logo, você não vai mergulhar na água, você não vai ir com as duas pernas, você vai colocar um pé cheio de medo, você vai colocar o pé sobre as águas, de repente você percebe que o seu pé não afundou, firmou. Era como se fosse um chão. Aí talvez você senta no barco e coloca o segundo. O segundo também não afundou. Aí ele cuidadosamente vai levantando o corpo até que ele fique em pé dentro d'água. Aquilo ali assusta ele, assusta os discípulos. Ele coloca um passo, dá outro passo, talvez vá dando o terceiro, quarto, quinto. Aí o texto tem uma expressão que diz o seguinte, ó, porém Pedro, observando a força do vento. Uau. Tem uma coisa que me chama a atenção. Por que Pedro só observa a força do vento quando ele está andando sobre as águas e não quando ele desceu das águas? Quando ele desce das águas, ele está totalmente concentrado em Cristo e na possibilidade de ser um fantasma. E quando ele pisa sobre as águas e não afunda, aquilo ali dá autenticidade à possibilidade de que não era um fantasma, mas era o Senhor. Por que ele só distrai-se e percebe a força do vento quando ele já está caminhando e não no início? Isso aqui nos dá a ideia de distração. Porque Pedro se acostumou com aquilo que não era normal. Pedro se acostumou com aquilo que era uma possibilidade que apenas Jesus poderia dar a ele, que era andar sobre as águas. Ele dá o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono passo. Não se sabe ao certo quantos passos ele deu, mas eu penso uma coisa aqui. Em algum momento, quando ele vai dando os primeiros passos, ele vai ganhando confiança. E, de algum modo, a adrenalina vai baixando, a tensão vai baixando, ele vai se acostumando com aquela dinâmica de andar sobre as águas, e a sensação que eu tenho é que vai diminuindo nele aquele sentimento de dependência, como ele tinha no primeiro passo. Percebe isso? Nossa. O 11º, segundo, terceiro, 14º, 15º passo, certamente Pedro não teve o mesmo senso de dependência quando ele deu o primeiro. Como o do primeiro. É meio que a sensação de aprendi a fazer isso daqui. Já sei como fazer. Aí tem duas lições aqui. Em primeiro lugar, ele só afunda quando ele observa a força do vento. Todas as vezes que nós tirarmos o nosso olhar de Jesus e colocarmos o olhar na força do vento, no tamanho do problema, nós iremos afundar. O segredo está em não observarmos as circunstâncias. O segredo está em termos o nosso foco somente em Cristo. Primeira coisa que eu gostaria de observar aqui. Mas aqui tem uma segunda questão. Provavelmente diminui o nível de dependência de Pedro. É a sensação do aprendi a fazer isso daqui. Então, todas as vezes, Renan, que eu, você, pessoal que está ouvindo a gente aí, pensar que não dependemos mais de Deus agora no mesmo nível quando a gente dependia lá atrás, quando começamos, quando demos o primeiro passo, quando iniciamos a pregar. Toda vez que eu, Mateus, achar que eu não dependo mais de Deus hoje, quando dependia lá atrás, quando eu sabia muito menos do que sei agora e quando estava iniciando o ministério da pregação, todas as vezes que diminuir o senso em mim de dependência, ele vai me deixar afundar. Porque só tem uma saída para quando eu afundo. A mão dele. Só. Todas as vezes que eu pensar que eu aprendi a fazer e que eu não dependo mais dele, ele vai me deixar afundar. Para me mostrar que não tem a ver com o que eu sei fazer. Tem a ver com a palavra dele que está liberada sobre a minha vida. Nossa.
Então, essa questão Isso da dependência... Quer ver uma outra questão legal da dependência, uma outra sacada? Ezequiel 37. Ezequiel está no vale, inicia-se o ciclo da restauração, e aí quando ele está nesse ciclo da restauração, Deus fala com ele, ó, profetiza para os ossos. Ele profetiza, cada osso se ajunta ao seu osso, dos ossos surgem nervos, ligam ossos a ossos, desses nervos e a pele, os ossos e o nervo, e dessa carne surge pele. Aí tem uma coisa que sempre me chamou a atenção. A visão não se interrompeu entre ossos e nervos, entre nervos e carne, entre carne e pele. A visão só se interrompe entre pele e espírito. É quando Deus precisa dizer de novo a ele o seguinte, ó, profetiza agora ao espírito. A questão é, por que não há uma interrupção da visão entre ossos e nervos, entre nervos e carnes, e entre carne e pele, somente entre pele e espírito? Porque se alguém entrasse nessa visão nesse momento, assim como talvez alguém está entrando na live agora, não pegou o raciocínio desde o início, se alguém entrasse na visão nesse momento e não tivesse noção do que se passou no vale, em todos aqueles minutos, iria ter a sensação de que aqueles corpos estavam deitados, porém não estavam mortos, estavam dormindo. Porque eles não estavam em decomposição. Eles não tinham aparência de mortos. Eles haviam acabado de ser restaurados. Somente Ezequiel sabia que, apesar de ter aparência de vivos, eles estavam mortos. Por causa de uma questão. Porque faltava neles a aparência de viva? Não. Porque faltava neles a presença do Espírito. É Deus dizendo, Ezequiel, esse é o seu nível de dependência. Você pode ter a aparência que for, mas sem a presença do Espírito, você não tem vida, não tem movimentação, não tem aquecimento e crescimento. Então, de algum modo, nós precisamos entender a dependência completa de Deus, porque o segredo não está em nós, o segredo está no Espírito. Meu Deus. É interessante, porque você falou ali da mão, quando Pedro ele se distrai com a tempestade, e a única coisa que faz Pedro retornar daquela situação que ele estava afundando é a mão de Cristo, quando Jesus estende a mão. E o que faz Ezequiel entrar no vale também é a mão. O versículo 1 diz, veio sobre mim a mão do Senhor. A mão. E a mão me levou no espírito e me pôs no meio de um vale. Aí tem um pormenor ali, porque a mão leva. Mas você não vê em nenhum momento o texto dizendo que a mão se retirou. Porque a mesma mão que leva é a mesma mão que faz Ezequiel andar em volta do vale. E ele me fez andar. Então tudo se resume na mão dele. É a mão dele que segura, a mão dele que resgata, a mão dele que levanta, é a mão dele que guarda, é a mão de Deus. O segredo está na mão de Deus. Lembrei de Neemias. E aí, essa questão da mão de Deus é uma linguagem que dentro da teologia a gente chama de antropomorfia, né? Que são atribuições de ações humanas a Deus. Por exemplo, o olhar de Deus, a mão de Deus. Neemias, por exemplo, ele era o mordomo do rei, trabalhava no palácio, fica sabendo o que está acontecendo em Jerusalém, e ele pede cartas de autorização ao rei para que ele pudesse passar pelos locais, pelas fronteiras onde ele iria passar, até chegar a Jerusalém, e também levantar recursos para aquilo ali. Depois que ele já tem as cartas do rei, ele diz o seguinte, e a boa mão do Senhor estava sobre mim. Então, é a ideia de que a gente pode ter a carta do rei, mas se a gente não tiver a mão dele, não é o suficiente. Essa questão dessa dependência. Dependência. E mais uma pérola. Contextualizando aqui, antes de tu soltar, nesse período, ainda mais o período que nós estamos vencendo, que é um período difícil, é um período de crise, nós temos sim que estar cada dia mais dependendo da mão de Deus. Tem pessoas que nesse momento estão dependendo da mão do governo, tem pessoas que nesse momento dependem da mão da medicina, tem que nesse momento depende da mão de um amigo, da mão de algum parente, da mão de alguém. E Deus está dizendo para nós nesse momento, a minha mão ainda continua estendida. Aí Jeremias diz que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Então, a mão dele está conosco. O segredo é a mão. Ó, você que está assistindo a gente aí, você está sendo edificado por essa live?
Compartilha aí com alguém, envia alguém para alguém, Envia traz pra mais alguém. alguém, envia aí para um pastor, para um amigo, para um pregador, para alguém que você sabe que, de algum modo, tem um desejo de entender mais a palavra de Deus, envia essa live para alguém. Tem uma coisa interessante na questão da tempestade, que é o aspecto da importância da oração. A importância Uau. da oração. E aí tem duas coisas aqui. Primeira coisa, nessa tempestade que Jesus estava ausente, que é de Mateus número 15, se não me foge a memória, a Bíblia diz que ela começa dizendo o seguinte, ó, Jesus olha para os discípulos e diz, atravessem o mar da Galileia e eu vou encontrar vocês lá. Eles vão sem a presença física de Jesus. Aí a Bíblia diz que Jesus subiu para orar. Isso foi no cair da tarde. Cair da tarde, aproximadamente 6 da tarde. Os discípulos estão atravessando, a tempestade vem, e aquela agitação toda. Qual era o maior problema dos discípulos naquele momento? O mar. Era o maior problema deles. Eles queriam era vencer aquele mar agitado, sair daquela tempestade. Aí a Bíblia diz que na terceira vigília da noite, a noite para os judeus é dividida de uma forma diferente da nossa, né? O dia para eles não termina meia-noite, termina 6 da tarde, quando o sol se põe. Aí inicia-se as 4 vigílias. Primeira vigília de 6 até 9 da noite, segunda vigília de 9 até meia-noite, terceira vigília de 9 da noite a 3 da manhã, quarta vigília de 3 da manhã a 6 da manhã. E o termo vigília aqui não é para ser espiritualizado, não é que eles passam 12 horas orando, mas era o tempo da noite, como eles dividiam. E é daí que surge o nome vigília, que é o período da oração, da busca, do culto pela madrugada. Mas a noite para os judeus tinha essas 4 vigílias. A Bíblia diz que Jesus foi até os discípulos na 4ª vigília da noite. Então, entre 3 a 6 da manhã. Renan, Jesus passou 9 horas orando. Olha isso daqui. Jesus passou 9 horas orando. Subiu 6 da tarde, desceu 3 da manhã. Aí, o maior problema dos discípulos nesse momento é o mar. A Bíblia diz que Jesus vai andando sobre o mar. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, qual que é o maior problema para vocês nesse momento? Senhor, é o mar. Eu vou andando sobre o mar. Tem uma lição aqui. Quem ora, vive acima dos problemas e das tempestades da vida. Não é que o problema deixa de existir. A questão é que Deus nos faz passar sobre, acima. Eles não deixam de existir. Mas Deus não deixa que esses problemas tenham o poder de nos afetar e de nos tirar da rota de Deus para nós. Aí tem uma outra questão aqui desse aspecto da oração, é que nesse texto que nós lemos, a Bíblia diz o seguinte, o mar está agitado, porém Jesus está dormindo. Isso daqui mexe com qualquer um. O mar está agitado, a tempestade está assolando, porém Jesus está dormindo. Ou seja, nenhuma tempestade acorda Jesus. Isso aqui é extraordinário. O que acordou Jesus não foi a tempestade, foi o clamor dos discípulos. Quando os discípulos disseram, mestre, será que o senhor não se importa que pereçamos? Então tem uma lição aqui sobre a questão da oração. Primeiro, quem ora vive acima das tempestades da vida. Em segundo lugar, o que traz uma ação de Jesus não é o problema que eu estou enfrentando. O que desperta Jesus é o meu clamor e a minha oração. Então, aplicando isso daí para quem está ouvindo a gente aí nessa noite, deixa eu falar para você que está ouvindo, está de um problema. Só que essa sua tempestade não desperta Jesus. Você está enfrentando um problema, esse seu problema que você está enfrentando não desperta Jesus. Você precisa clamar, você precisa orar, você precisa falar com a sua voz, você precisa ir diretamente a Ele, porque só tem uma coisa que desperta o Senhor, e essa coisa é o seguinte, a oração. Nenhuma tempestade desperta Jesus, somente a oração desperta o Senhor. Isso é muito forte, Matheus. A sua bateria está acabando, não, né? Não, é porque entrou umas chamadas aqui, aí eu cancelei, por isso que deu uma travadinha aí. Tranquilo, fala conosco, eu estou falando demais, fala com a gente aí. Não, eu fiz essa live, foi para te ouvir mesmo, irmão. Eu quero te ouvir também. Eu gosto desse trecho da tempestade, dessa história. Foi até uma palavra que eu dei na Lagoinha. Você viu aquela... Foi maravilhosa. O fato de Jesus entrar, o texto diz que ele entra e o sono era profundo. Uhum.
e meio que foge da nossa lógica, porque o texto diz que as ondas encobriam, o mar estava revolto. Então, o ambiente ali torna-se impossível para o repouso, impossível para um descanso, mas Jesus está dormindo. E o que acorda Jesus é o clamor desesperado dos discípulos. Aí uma vez eu fiz uma vez eu fiz um estudo a respeito da geografia dentro desse texto, porque o fator ali da tempestade, o problema em si não era a tempestade, porque no mar da Galileia haviam tempestades localizadas devido ao fator climático. Uhum. Então, o que se torna anormal para os discípulos é a intensidade da tempestade. Porque Pedro era pescador, Tiago era pescador, André era pescador, João era pescador. Então, são pessoas que já estavam acostumadas a lidar com momentos de tempestades em alto mar. E você vê o agravante do problema, você vê o agravante da situação, quando os caras que sempre tiveram o controle e domínio da situação, eles entram em desespero e o único recurso, a única opção que eles tiveram foram despertar Jesus. E é justamente o que você falou, a declaração deles. Mestre, não te importa que estamos perecendo? Aí Jesus se levanta, e eu gosto disso, porque Jesus repreende eles ao invés de repreender a tempestade. Então, você mostra, aqui o texto está mostrando para nós o nível. Estou chamado. Tá ligado? Tranquilo. Meu pai que eu estou na live aqui. Meu pai está ligando toda hora aqui. Então, a diferença aqui está no nível, né, das prioridades. Jesus primeiro se direciona aos discípulos para depois se direcionar à tempestade. Ou seja, ele mostra primeiro aonde está o problema. O problema está na falta de fé dos discípulos. Só que Jesus não quer só expor os discípulos. Jesus quer resolver o problema dos discípulos. E como é que Jesus resolve o problema deles? Jesus resolve o problema acalmando a tempestade. E acalmando a tempestade, os camaradas que entraram sem fé na embarcação são renovados pelo poder milagroso de Jesus. Aí entra aquele questionamento: quem é esse? Quem é esse? Eles estão tão impactados com o poder demonstrado naquele momento que eles se perguntam: quem de fato é ele? Quem ele é? Então Jesus expõe o problema para mostrar para eles mesmos onde está o problema, e Jesus vai renovar a fé deles fazendo uma obra miraculosa. Então, o legal aqui dessa questão, e eu já passo o bastão para o senhor, é que Deus, além de ele solucionar o problema, além de ele expor a problemática, ele tem a autoridade, ele tem o controle da situação. É ele mostrar para os discípulos assim, ó: vocês perderam o controle, mas eu não perco o controle. Vocês entraram em desespero, mas eu não me desespero. Vocês não sabem o que fazer, mas eu sei o que fazer. Então, Deus, ele tem e sempre terá o controle da situação, independente do agravante, independente do nível, ele sempre tem o controle da situação. Fala comigo, meu mestre. Você mexeu numa coisa aí que eu nunca tinha observado. Jesus fala primeiro com os discípulos para depois falar com a tempestade. Mateus que fala isso, Mateus que narra esse episódio. Jesus ele tinha um equilíbrio para lidar com essas situações. Ele não deixava que a tensão do momento deixasse ele inverter a ordem da prioridade. Uau! Quer ver uma questão, por exemplo? João capítulo 11, quando Jesus chega em Betânia, Lázaro está sepultado, Maria está em casa, Marta foi encontrar o Senhor. O Senhor chega para Marta e o Senhor fala assim: cadê Maria? Ele não pergunta cadê Lázaro. Ele pergunta sobre Lázaro para Maria quando Maria vem. Perfeito. Mas ele olha para Marta e fala: cadê Maria? Porque ele está dando prioridade a quem está vivo. Isso aqui é uma coisa interessante. Cadê Maria? Aí tem outra coisa. Quando Maria chega, aí ele mexe no problema. Ele fala: onde foi que vocês sepultaram Lázaro? Porque ele está ensinando uma coisa aqui para gente. Cuidado para você não contar o seu problema para gente que não tem comunhão com ele. Maria tinha, Marta não. Então, Jesus sabia essa questão de com quem que eu falo o problema.
Porque se eu tenho um problema, eu falo para a pessoa errada, eu posso aumentá-lo. Se eu tenho um problema, eu falo para a pessoa certa, eu posso solucioná-lo. Então, essa questão de para quem eu abro o problema é fundamental. Jesus tem prioridades nessa ordem dele de raciocínio. Agora, voltando para a questão da tempestade, tem uma coisa aqui muito interessante que é o seguinte. A Bíblia diz que Jesus repreendeu o vento e ordenou ao mar que se calasse. Repreendeu o vento e ordenou ao mar que se calasse. Ele está indo para Gadara e nenhum dos discípulos sabia que tinha que ir em Gadara. É algo que está somente na mente do Senhor. A prova que não havia uma divulgação anterior é que não tinha ninguém esperando em Gadara. Jesus vai em Gadara só para libertar aquele homem. E aí tem outra coisa riquíssima, porque Jesus deixou de pregar para uma multidão para ir pregar para um homem só. Então, olha a nobreza de Jesus de reconhecer o valor não na coletividade, mas na individualidade. Então, é uma coisa... E aqui, isso é uma característica sempre de Jesus. Jesus, por exemplo, as maiores mensagens de Jesus foram pregadas não para uma multidão, mas para uma só pessoa. Jesus, a fonte de águas vivas, ele pregou para uma mulher, só uma mulher samaritana. O textuário da Bíblia, que nós chamamos assim, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, foi pregado por um homem só chamado Nicodemos. Então, Jesus valorizava pessoas na sua individualidade. Isso aqui é brilhante em Jesus. E aí, uma coisa interessante é o seguinte, nessa questão dessa dinâmica de Jesus, dele tá indo para Gadara para atender um homem só. Os demônios sabiam que em Gadara, se Jesus chegasse ali, toda aquela estrutura espiritual montada seria desmontada. Então, há uma possibilidade que essa tempestade não foi, digamos que, natural, mas foi causada por uma tentativa de Jesus chegar em Gadara. É um dos detalhes que eu falo em uma das minhas mensagens a respeito da tempestade. É porque Jesus ele não fala para os discípulos, ele não deixa os discípulos avisados do que iria acontecer, do local que ele iria chegar. Eles sabiam que chegariam do outro lado. Fato. Só que Jesus está indo para lá para destronar um império das trevas que está montado lá. Eu falo que o Gadareno, ele é porta de legalidade para aquela legião de demônios não atuarem só em Gadara, mas atuarem em toda a Decápolis. Porque ele alcança toda a Decápolis depois do Gadareno liberto, né? Então você vê que a jurisdição territorial dele não muda. Não muda. Continua sendo a Decápolis. Continua. Então, tratando-se de uma batalha espiritual, isso é interessante, porque o que prova essa ideia que você abordou é que Jesus chega em Gadara, ele não é recebido por ninguém, ele é recebido pelo endemoniado. E aí, aquele texto ali é maravilhoso. Isso mexe por quê? Porque a única testemunha do encontro entre Jesus e o endemoniado foi os pastores que estavam apacentando na beira do precipício. Foi eles que foram lá contar para as pessoas o que havia acontecido, então o povo vem. Então, quando o povo vem depois que o endemoniado já tinha sido liberto há muito tempo. Então, quem estava esperando Jesus chegar era o próprio endemoniado, a legião que estava dentro daquele endemoniado. Então, ou seja, eles estavam tentando impedir Jesus de chegar há muito tempo. Aí tem, se eu não me engano, é aqui no capítulo 8 mesmo, tem um versículo aqui que mexe comigo. Quando eu preguei essa mensagem do Gadareno, mexe comigo esse versículo. O texto diz que Jesus... Tá escrito, depois eu vou procurar aqui a referência para dar para a galera. Uhum. O texto diz assim, ó. E Jesus ele já tinha ordenado. Ou seja, quando Jesus chega na praia, o texto diz que ele já tinha ordenado. Ou seja, se ele já tinha ordenado, é porque antes do barco encostar, ele já tinha liberado uma palavra de ordem para aquela potestade. Então isso meio que comprova a ideia da tempestade, do vento ter sido ocasionada, aquela situação tempestiva, ter sido ocasionada pela força maligna que estava em Gadara. Uma espécie de bloqueio. Mas nós não queremos que você chegue aqui. Eu encontrei o versículo 29. Por quanto Jesus ordenara. Outras traduções dizem, porque ele já tinha ordenado.
ao espírito imundo que abandonasse o corpo daquele homem. O versículo de número 28, versículo 27, Jesus desembarca. O versículo 28, o endemoniado já chega gritando, porque não há um diálogo ali pacífico. Cheguei, seja bem-vindo. Não. Jesus, quando desembarca, o endemoniado já chega gritando: Jesus, Filho do Altíssimo. Aí isso aqui também é interessante, porque isso aqui também é uma espécie de resposta ao questionamento dos discípulos no barco. Jesus acalma a tempestade, repreende o vento, e os discípulos: quem é esse? Quem é esse? Aí quando eles chegam em Gadara, o endemoniado vem gritando: Jesus, Filho do Altíssimo, por que viestes aqui nos atormentar? Ou seja, a resposta que faltou aos discípulos, o endemoniado sabia muito bem quem era ele. Então, por saber quem era ele, o que eles tentaram fazer, ou puderam fazer para tentar impedir, eles fizeram. Aí o versículo 29 diz: porque ele já tinha ordenado, ou seja, o barco está encostando, ele já está repreendendo. Porque batalha espiritual, o senhor sabe disso, a gente não entra para ver. A gente entra guerreando. Isso aí. Você não entra num ringue de UFC, MMA, com a guarda abaixo, esperando o camarada te dar um golpe. Não, você já entra atacando. Então aí, isso comprova a ideia que você acabou de falar. Aí eu concordo plenamente, porque essa tempestade não é de ordem natural. Essa tempestade é de ordem espiritual. Nós já vamos voltar para a tempestade, mas tem uma coisa interessante nessa questão do gadareno, é que nesse texto aqui é revelado o valor da alma do homem, para Deus e para o diabo. Porque o Senhor, quando manda que os demônios saem, os demônios olham para o Senhor e falam assim: Senhor, podemos ir para os porcos? Podemos ir para os porcos? Tem algumas coisas aqui interessantes. Tem algumas lições sendo ensinadas. Em primeiro lugar, repare que é Jesus chegar em Gadara que os porcos saem. Isso aqui é interessante. Tem um princípio aqui, que é o seguinte: Jesus não divide ambiente com porcos. Nossa. E aí tem uma coisa muito séria. Porque o problema é que, às vezes, muita gente fica iludida dizendo o seguinte: não, eu vou entregar minha vida a Jesus porque Jesus vai me dar muita coisa. Quando a gente entrega a vida a Jesus, às vezes não começa Jesus dando coisas, às vezes começa Jesus tirando coisas. Nossa. Porque primeiro ele tira o que precisa ser tirado, ele faz a limpeza que é necessária para que o ambiente limpo, o propósito dele se cumpra. E aí tem uma coisa interessante aqui: o valor da alma do homem para Deus e para o diabo. Porque quando o Senhor chegou para os porcos, ele falou o seguinte: saem desse homem. Aí os demônios falaram assim: Senhor, podemos ir para os porcos? E tem uma coisa interessante, porque o texto de Marcos, ele tem uma declaração dos demônios que foi sensacional. Os demônios disseram: Senhor, por favor, não nos mande para o abismo. O inferno é um lugar tão terrível que nem os demônios querem ir para lá. Olha que coisa, não nos mande para o abismo. Aí o Senhor falou: vocês querem ir para onde? Ele: Senhor, nos mande para os porcos. O Senhor está revelando aqui o valor da alma do homem, porque o Senhor está dizendo o seguinte para esse homem: percebeu isso daí? O que, Senhor? Esse é o valor que você tem para o diabo. Esse é o valor que a alma humana tem para o diabo. Senhor, como assim? Para os demônios, tanto faz um homem ou um porco. Tudo que ele quer é um corpo para habitar. Ou seja, para os demônios, um homem tem o mesmo valor que um porco. Aí o gadareno percebe o valor que ele tinha para Jesus, porque Jesus colocou a vida dele em risco, numa tempestade, para ir somente por causa dele. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: para mim, a sua vida tem o mesmo valor da minha vida, porque eu coloco a minha vida em risco para salvar a sua vida. E a prova disso é que ele foi no Calvário e deu a vida dele para salvar a nossa vida. Quando o homem percebe o valor que ele tinha para Deus, e quando o homem percebe o valor que ele tinha para o diabo, aí ele não tem dúvidas, porque ele entende uma coisa: eu não posso tratar como opção quem me trata como prioridade. Aí ele olha para o Senhor e diz assim: Senhor, eu posso ir contigo? Em outras palavras, ele estava querendo ser um discípulo. Aí tem outra lição sensacional, porque é o Jesus que vai responder para ele, que um dia olhou para os discípulos e disse assim: roguem ao Pai para que envie trabalhadores para a seara. É o Jesus que está dizendo para esse homem, que disse assim:
grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Ou seja, precisa de discípulos, precisa de gente para trabalhar. É esse homem que está olhando para Jesus e dizendo, posso ir contigo? Aí, olha que coisa interessante, porque duas perguntas são feitas a Jesus aqui, nesse texto. A primeira é dos demônios, a segunda é desse homem. A primeira dos demônios é, podemos ir para os porcos? Jesus disse, sim. A segunda é de um homem querendo ser discípulo. Jesus olha para ele e diz, posso ir contigo? Jesus diz, não. Como que a gente entende? Jesus diz sim para os demônios e não para o homem que quer ser discípulo. Uma lição aí para você que está em casa entender que é sensacional. Nem sempre nós vamos entender o não de Deus. Mas o não de Deus é a certeza de que há algo melhor preparado lá na frente. Porque nem sempre Deus vai dizer sim quando a gente quer que Ele diga não. E nem sempre Ele vai dizer não quando a gente quer que Ele diga sim. Tem horas que a gente tem um projeto montado, Ele diz não. Posso ir contigo? Não. Ok, o que o senhor quer que eu faça? Vai para a sua casa, anuncie para os seus quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E a Bíblia diz que ele ganhou toda a Decápolis, que eram as 10 cidades daquela região que Gadara estava junto. Renan, eu fico imaginando, já para concluir o raciocínio, voltar para você, esse homem passando pelas cidades, olhando para as pessoas, ele dizendo, posso falar com você? E as pessoas dizendo, pode. E ele dizendo assim, você lembra de um homem que tinha em Gadara, que vivia entre montes de sepulcros, que as pessoas prendiam, que ninguém dava jeito, e as pessoas dizendo, me lembro. E alguém dizia, você tem ouvido falar desse homem? E as pessoas dizendo, é verdade, nunca mais ouvi falar desse homem. O que foi que aconteceu com ele? Ele morreu? E ele dizendo, não, ele não morreu. Eu sou aquele homem. Mas o que aconteceu? Chegou um homem chamado Jesus, me libertou, eu queria ir com ele, ele disse não. E porque ele disse não e eu obedeci, hoje eu estou aqui dizendo para vocês que da mesma forma que ele mudou a minha vida, ele pode mudar a sua vida também. Glória. Então, meu irmão, você que está ouvindo, receba essa palavra. O não de Deus hoje é a garantia de que Deus tem algo preparado para o seu amanhã. Pode liberar a palavra aí no nosso coração. Mateus, você foi felicíssimo. Foi aquela ideia que a gente falou. Vamos desenvolvendo. Vai fluir. A gente não imaginava falar sobre o Gadareno. Está fluindo. E você que está sendo abençoado, envia essa live para alguém. E se cair daqui a pouco a live, por causa de uma hora, nós já vamos voltar na sequência. A live talvez vai ficar salva se o Instagram permitir. É por isso que é bom você não sair e ficar até o final. Mas não sai não. E continue enviando essa live para alguém, que Deus está compartilhando algo muito forte com a gente essa noite. Pastor Mateus, isso aqui é interessante. Por quê? Porque Jesus disse não pro homem que havia sido liberto. E você falou uma coisa muito interessante a respeito do projeto do diabo na vida do homem e do projeto de Jesus na vida do homem. Eu digo que a história do Gadareno revela o projeto original do diabo na vida da pessoa. Primeiro, aquele Gadareno saiu de casa. Porque quando ele era possesso por demônios, ele vivia entre montanhas, entre vales, entre sepulcros e desertos. Então a primeira coisa que o diabo fez foi arrancar aquele homem de casa. Porque o primeiro projeto do diabo na vida de um homem é tirar ele de casa, tirar ele da sua família, tirar ele do ambiente familiar, tirar ele dentro de casa. Segundo, aquele homem não falar com ninguém, porque as pessoas têm medo dele, ou seja, relacionamento social quebrado. O diabo não quer só arrancar a pessoa de casa, o diabo quer quebrar o relacionamento social da pessoa. E quebrando o relacionamento social, quando se acaba a comunicação socialmente falando, aumenta a probabilidade de problemas sociais. Terceiro, aquele homem andava nu, ou seja, ele tinha as vergonhas expostas. Aquele homem não andava vestido, porque o diabo ele quer colocar para fora aquilo que estava oculto. Ele quer expor as nossas vergonhas, porque expondo as nossas vergonhas, expondo aquilo que deveria estar oculto na nossa vida, a gente perde o respeito, a gente perde a moral, a gente perde a credibilidade. Então ele está sem família, que relacionamento familiar foi quebrado. Ele está sem o amparo da sociedade, porque o relacionamento social também foi quebrado. Ele está envergonhado, desmoralizado, descredibilizado, porque ele andava nu. O texto diz que ele andava ferido, porque ele se retalhava com pedras.
E é interessante porque o texto diz assim, ó, que quando as feridas iam fechando, ele abria as feridas novamente com as pedras. Ou seja, são feridas que não cicatrizam, são feridas que não se curam. E tem gente que está ferida e não entende por que não consegue curar essas feridas, essas mágoas, feridas internas. Porque isso também é um projeto do diabo. O diabo tem prazer de meter o dedo na ferida e dizer assim, ó, não vai fechar. Quinto, aquele homem vivia em sepulcros. Olha a ideia disso. Sepulcro é lugar de mortos. Você sepulta os mortos no cemitério, no sepulcro. Só que aquele homem não está morto, ele está vivo. Aquele homem não está morto, ele está possesso. Então a ideia que o diabo quer na vida do homem é pegar alguém que está vivo e levar para um ambiente de morte, para ele conviver, para ele viver, para ele habitar em um ambiente de mortos, mas estando vivo. Então, e tem gente que está assim. Tem gente que o diabo levou para ver uma vida no meio dos mortos. E falo isso espiritualmente falando. Tem pessoas que estão vivas, mas estão vivendo como se estivessem mortas. Tem pessoas que estão vivas, mas estão vivendo como se estivessem mortas. Então Jesus foi lá em Gadara, como diz o apóstolo João, para desfazer todas as obras do diabo. Então, tudo que os demônios tiraram daquele homem, Jesus restitui. Quando aquele homem fica liberto, porque o texto diz assim, isso aqui é lindo, ele está vestido, ele andava nu, em sã consciência, ou seja, tudo que o diabo foi tirando, Jesus foi restituindo naquela obra libertadora. Ele estava em sã consciência, vestido, e o texto diz assim, ó, que ele queria ir com Jesus, Jesus disse, não, vai para casa. Antes de Jesus dizer, conta para todo mundo, Jesus diz, vai para casa. Vai para casa. Porque primeiro Jesus está restituindo a comunhão e o relacionamento familiar que os demônios tinham tirado dele. Segundo, Jesus diz, conta para todo mundo. Aquele homem não falava com ninguém porque todo mundo tinha medo dele. Aquele homem não tinha relacionamento social. Então Jesus primeiro diz para ele, vai para casa, restituição familiar. Segundo, conta para todo mundo. Jesus está dizendo, eu vou te reabilitar à sociedade. E é justamente sobre aquele homem que Jesus coloca a responsabilidade de evangelizar toda a Decápolis. Ou seja, Jesus estava ciente de que seria impedido de entrar, de caminhar por aquelas regiões. Então Jesus pega o improvável e transforma em evangelista e o camarada que evangelizou toda a Decápolis. Outra coisa que é interessante é que a gente já começa a finalizar. É que Jesus, ele parece que fez tudo planejado. Porque Jesus diz, você não vai comigo, você volta para casa, conta para todo mundo o que aconteceu. Quem te fez isso é a misericórdia que te alcançou. Só que a multidão, quando se aglomera, a multidão, quando vem até aquele cenário de Jesus e aquele homem que havia sido liberto, por causa dos pastores que viram os porcos morrer, tem um negócio interessante que eu descobri. O capital de giro de Gadara, a economia de Gadara girava em torno da comercialização e da procriação dos porcos. Aí você foi muito feliz em dizer que quando Jesus chega na vida de algumas pessoas, tem horas que em vez de ganhar, nós vamos perder. E diz o texto que todos os porcos se precipitaram. E se era uma legião, não é poucos demônios, são muitos. E se o texto diz que todos se precipitaram, então automaticamente aquela cidade está entrando em uma crise econômica. Porque se o capital, se a economia daquela cidade gerar em torno da procriação e da comercialização dos porcos, então automaticamente uma crise econômica vai se instalar ali por conta daquela situação. E é onde a multidão impede Jesus de entrar na cidade. Por que eles impedem? Primeiro, porque eles estavam com medo. Porque para quem via a situação do cara e vê o cara sentado em sã consciência aos pés de Jesus, eles estão pensando assim, esse cara que chegou deve ser muito pior ou mais forte do que o que estava no outro. Então, a opinião pública se divide. Porque uns estão com medo, uns estão apavorados, e outros estão dizendo assim, esse cara chegou e quebrou a cidade. Imagine se ele entrar.
Então a situação, a situação que diz respeito econômica também fez com que o povo tivesse uma resistência contra Jesus. É por isso que Jesus envia o gadareno e ele não vai, porque os gadarenos, aquela população não recebeu. Frente de Cafarnaum, quando ele chega, tem multidão. Entendeu? Então esses momentos, ainda mais tratando-se de um momento como o nosso, que nós estamos aí beirando uma crise financeira, e aí é onde a gente começa a enxergar a problemática da sociedade. Porque tem gente que o dinheiro está acima da sua moral, está acima do seu caráter, está acima da sua conduta, está acima da sua fé. Aí Jesus diz no Sermão da Montanha: não pode servir a dois senhores. Não tem como servir a Deus e servir a Mamon. Então tem gente que, como os gadarenos, eles preferem os porcos do que a presença de Jesus. E Jesus mostrou para o gadareno: eu prefiro você do que os porcos. Tem algumas coisas passando aqui na minha mente. Primeiro, essa questão do Jesus. Jesus mencionou várias coisas que podem destruir o homem. Só que a única coisa que ele colocou na posição de Senhor foi Mamon, o dinheiro. Isso é uma coisa interessante. Ele não colocou a mentira, ele não colocou a inveja, ele não colocou a lascívia. Ele só coloca na posição de Senhor o dinheiro. Não pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Porque nós temos que ter um cuidado com a nossa relação com o dinheiro. O dinheiro existe para nos servir e não para servirmos ao dinheiro. Então, é uma posição que ele tem que estar sob o meu controle. Tem outra coisa interessante aí, você mencionou essa questão dos porcos. E quando você mencionou sobre essa questão do estado do homem, eu nunca tinha parado para pensar numa coisa. A Bíblia diz que o homem vivia nu, ferido, como um louco. Quando Jesus encontrou com ele, e as pessoas vieram depois que os cuidadores dos porcos perceberam, ele estava vestido, sentado, em perfeito juízo. Da onde vieram as roupas desse gadareno, se ele estava nu? Provavelmente pode ter sido ou dos discípulos ou de Jesus. Provavelmente. Então, é uma ideia interessante. Jesus ele não cuidava só do espiritual, ele cuidava também do social. Lembra de Jesus, depois do povo, 3 dias ouvindo ele pregar? Ele olha para o povo e fala assim: eu não posso despedir esse povo com fome para casa, não. A gente tem que dar alguma coisa para esse povo comer. Então, esse aspecto pastoral de Jesus, de não achar que tudo é espiritual, mas também cuidado humano, porque a vida precisa viver em equilíbrio. Uma coisa interessante. Segunda coisa, o que Jesus tirou foram os porcos. O que são porcos? Porcos são criações. Uma das características de uma criação é que você tem que alimentá-la diariamente. Então eu penso que tem uma coisa que a gente precisa entender aqui. Tem horas que Jesus vai tirar da gente algumas coisas que nós já estamos alimentando há muito tempo. Nossa. Às vezes sonhos, projetos, coisas variadas. Mas tem horas que ele vai tirar de nós coisas que há muito tempo já estamos alimentando. Outra coisa interessante. Esse homem vivia entre montes e entre sepulcros. Montes são lugares altos, sepulcros são lugares baixos. Essa topografia de altos e baixos não era apenas fisicamente, mas essa topografia de altos e baixos também era referente à vida dele. A vida dele era de altos e baixos, porque ora ele estava são e ora ele estava oprimindo. Então eu quero com isso liberar uma palavra de Deus sobre alguém que está assistindo a gente nessa noite. Você que a sua vida tem vivido de altos e baixos. Quando você pensa que tudo vai normalizar, que as coisas vão dar certo, que a família vai dar certo, que a saúde vai dar certo, que o casamento vai dar certo, que a vida emocional vai dar certo, parece que vem uma turbulência da vida e tudo volta a declinar. Nós estamos profetizando sobre a sua vida em nome de Jesus, que Jesus vai dar um fim a esses altos e baixos. Ele vai te dar estabilidade, crescimento. O poder do Senhor te visita essa noite e dá um basta a essa inconstância da vida e te conduz a um crescimento estável para a glória de Deus em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus. Pastor Mateus, essa palavra é muito forte. Rica demais. Eu acho que 1 hora de live não é suficiente para concluir esse... Nós estamos chegando perto aí do fim ou não? Já estamos quase. Com quanto tempo? Falta, acho que uns
3 minutinhos. Você quer continuar na nova live? Como é que tá o seu tempo aí? Ó, não, eu tô com um casal de amigos aqui e eu vou, quando bater a nossa conclusão aqui, eu vou ter que encerrar para um outro compromisso. Eu gostaria Porém, só de... a gente precisa continuar essa ideia. Isso aí, eu gostaria isso só aí tá muito forte. de citar um último ponto. E Vale. eu mencionei ele lá atrás, aí a gente entrou nessa questão do peso espiritual do oriço da tempestade e eu saí. Jesus repreendeu o vento e Jesus ordenou ao mar que se acalmasse. Ou seja, ele está tratando com a causa. E se a live caísse, se a gente pudesse voltar de novo só para concluir isso, seria legal. Ele está tratando com a causa, que é o vento forte. E ele está tratando com a consequência, que é o mar agitado. O vento forte fez o mar ficar agitado. Aí Jesus repreende o vento e ordena ao mar que se acalme. Então, tem uma coisa interessante aqui. Jesus trata tanto com a causa, como ele também trata com a consequência. E isso aqui é interessante. Porque tem pessoas que estão assistindo a gente aqui, que o vento soprou há 10, 15, 20 anos atrás. Mas o mar continua agitado até hoje. Meu Deus. Consequências de um problema e de um vento que assoprou lá atrás continua trazendo transtorno até o dia de hoje. Então eu penso que tem uma coisa que a gente precisa aprender. Essa coisa é o seguinte: Jesus trata tanto com a causa, como também trata com a consequência. Porque se ele só repreendesse o vento, o mar ia continuar agitado. Se ele só ordenasse ao mar que se acalmasse, mas não repreendesse o vento ia fazer o mar ficar agitado de novo. Então nós queremos profetizar sobre a vida dessa pessoa, que Deus está tratando tanto na causa como na consequência. Tanto no que causou o problema, como no que o problema causou. Deus é Deus que realiza milagres por completo. E o nome dele será glorificado sobre a vida dessa pessoa. Tem duas coisas aqui que eu gostaria de fazer. Primeira coisa é o print para o pessoal postar no Stories e marcar a gente lá. Pessoal, vamos lá? Vamos lá. Vamos dar um sorriso? Print. Sorriso dos 3 segundos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então você que fez o print aí, marca a gente lá no Stories e compartilha. Renan, eu gostaria de falar do livro. Posso falar rapidinho? Vou te falar. Vamos fazer de novo isso que eu mesmo não printei. Calma aí. Pera aí. Vamos lá. De novo. Vamos lá. Agora. Aê, agora foi. Eu sei que tem muita gente que está nos ouvindo aí, que é pregador, tem o desejo de ser pregador, professor de escola bíblica dominical, tem o desejo de entender mais a Bíblia. Às vezes pessoas que leem e sentem falta de um livro que ajude a explicar um pouco melhor os contextos da história. Eu quero te apresentar esse livro aqui. É uma enciclopédia sobre a vida dos personagens bíblicos. Eu levei mais de 7 anos escrevendo esse livro. São quase 500 páginas. É um livro que está em ordem alfabética, de A a Z. Então, são os personagens da Bíblia. Imagina que você está lendo, por exemplo, sobre Paulo, e você quer entender mais a vida de Paulo, tem que preparar uma mensagem, uma aula sobre Paulo. Você vê que na letra P, às vezes tem 10, 15, 20 páginas explicando a vida de um personagem da Bíblia. Se você pudesse voltar aos comentários aí, Renan, eu gostaria de colocar um número para fixar, para o pessoal fazer o pedido, porque esse livro aqui você pode pedir ele pelo WhatsApp, e nós estamos com a promoção nesses dias, com o frete grátis para todo o Brasil. Eu vou colocar o número aí, se você puder, fixa ele, por favor, e você que está vendo aí, dá um print também no número. Então imagina que você tem que preparar um texto, uma aula, um estudo, uma mensagem. Essa obra aqui vai te abençoar demais. Questões gerais, às vezes geografia bíblica. Por exemplo, Abraão saiu dos caldeus e vai para Canaã. Quantos quilômetros era de dos caldeus a Canaã? Quantos dias era isso a pé? Polêmicas da Bíblia. Por exemplo, primeira família da Bíblia foi Adão, Eva, Caim e Abel. Caim mata Abel. A Bíblia diz que ele vai morar numa cidade chamada Nod. Ali se casa, tem filhos e forma toda a sua família. Muita gente se pergunta, se a primeira família da Bíblia foi Adão, Eva, Caim e Abel, Caim se casou com quem? Como que a gente explica isso? Ele foi morar numa outra cidade? Havia uma cidade fora do Éden? Como que a gente trabalha essa possibilidade se tudo começa no Éden? Então, às vezes questões de nomes, por exemplo, Filipe, tem mais de um Filipe na Bíblia, como que a Bíblia está falando sobre cada um? André tem mais de um, Simeão tem mais de um. Herodes não era um nome, era um título. Existiram 6 Herodes. Herodes Agripa, Herodes o Grande, Herodes Agripa I, Agripa II, Herodes Antipas.
O mesmo Herodes, por exemplo, da época que Jesus nasceu, não é o mesmo Herodes, por exemplo, da época que Jesus estava adulto, e nem o mesmo Herodes que mandou prender a Pedro. Quando que a Bíblia fala sobre cada Herodes? Então, quem quer entender sobre os personagens da Bíblia, é uma obra de quase 500 páginas, é uma ferramenta que vai te servir durante todo o seu tempo de estudo e ensino da palavra de Deus. Eu tive a alegria de ter a revisão desse livro pelo pastor Hernandes Dias Lopes e o prefácio pelo saudoso Dr. Russell Shedd. O Dr. Shedd chegou a escrever que não conheceu outra obra em português que reunisse tantas informações sobre a vida dos personagens bíblicos quanto essa. Então, você que está me ouvindo aí, eu quero ter a alegria de enviar um livro desse para a sua residência, na sua cidade. O frete está gratuito. Eu mesmo vou responder nesse WhatsApp aí. Assim que acabar a live, eu vou responder ao pessoal que começar a mandar mensagem. Faz isso. Eu quero ter a alegria de compartilhar com você essa ferramenta que vai te abençoar demais. O legal dessa obra é que você não tem aqui apenas a vida dos personagens sendo contadas, mas as lições da vida deles sendo explicadas. Então, não é apenas a vida de Paulo, mas as lições que você pode usar da vida de Paulo em uma mensagem. Às vezes, pessoas veem a gente, por exemplo, pegar 1, 2, 3 versículos, pregar 1 hora, e eles se perguntam como que a gente faz para tirar tanto conteúdo. Esse livro aqui vai te ajudar a entender como você pode extrair lições para que você possa utilizar dentro do seu tempo de ensino. Para quem quer ser pregador, para quem já prega e para quem quer entender mais a Bíblia. Se você ficou até aqui nessa live, é porque eu tenho certeza que você ama entender a palavra de Deus. Estou esperando o seu contato. Eu quero enviar um livro desse aqui para a sua cidade, para a sua residência. Pastor Mateus, eu já fixei aí o teu número. Obrigado. Eu quero reforçar. Eu tenho essa obra, inclusive eu vou pedir outra para você de novo. Eu quero te enviar com alegria. E levaram a minha enciclopédia, e pior que eu não sei mais nem aonde está. Olha, mas eu vou pedir de novo. Eu vou te enviar a segunda. Me ajudou muito esse livro. Fiquei até nervoso quando eu procurei aqui em casa e não achei. Mas você que é pregador, você que está iniciando, você que lidera, que dá aula de escola bíblica, você que ama a palavra de Deus, é um novo convertido, principalmente que você quer um novo convertido, para você conhecer mais a respeito dos personagens bíblicos. Então eu te recomendo, o WhatsApp já está fixado aí e vai ser de extrema relevância para a sua vida. Renan, tá errado o número, botei errado o número. É 955-8919. Peraí. O número estava errado. Deixa eu tirar aqui. Põe de novo. 19. Coloquei aí, 8919. 99955-8919. O final não é 18, o final é 19. 19, tá. Pastor Moisés do Bom Samaritano, um abraço, meu amigo. E o pastor Moisés está aí, nosso paizão. Tá aí, gente boa demais. Um beijo no coração, tô com saudade dele. Pronto, esse número aí. Deus. E o pessoal, ou o pessoal quiser fazer o pedido pelo Instagram, o perfil do meu Instagram tá junto aí com o pastor Renan, pode pedir por lá também. Favor, mas pelo WhatsApp já é direto. Se acabar a live aqui, ou até antes de acabar a live, você pode entrar aí no Instagram do pastor Mateus. E quem não segue, já, por favor, siga, porque esse camarada é um dos meus mestres. Eu sou seu amigo. O pessoal está perguntando o valor, tá só R$ 49,90, o frete está grátis. E eu quero ter alegria de... Tá dado. Tá num preço bem, livro desse, bem acessível. Pode comprar no cartão de crédito, parcelar no cartão, boleto, transferência bancária, tem várias opções para adquirir. Renanzão, a gente tem que fazer uma nova live. Essa semana a gente já programa. Quando eu sair fazer aqui, isso. A gente define já a data para a semana aí. Terça-feira agora, eu tenho uma live com o pastor Carlos Júnior à noite. É o encerramento de uma série sobre as 7 cartas do Apocalipse. Terça agora. Então, se o pessoal puder botar aí na agenda no celular, terça-feira, 8 da noite, Instagram, live sobre as 7 cartas do Apocalipse. Vai ser bom demais. E vamos ver se essa semana ainda a gente continua o nosso bate-papo. Esquece de salvar a live, não. Se você puder, salva a live aí, por favor, pro pessoal vou salvar depois. E vou compartilhar aqui pra galera. Pode deixar. Tá bom. Obrigado por tudo. Você faz uma oração? Você conclui essa live orando por nós? Concluo. Desde já agradeço a tua presença, tá, meu mano? Eu que te agradeço. A participação comigo aqui foi um tempo muito precioso e de comunhão. Deus, graças te damos por esse momento, pela tua palavra, pelo teu servo, a sua casa, a sua família, seus filhos, a cada seguidor, a cada pessoa que deixou um tempo aqui da sua atenção para aprender conosco, para desfrutar desse momento
enriquecedor. Eu ministro a tua bênção sobre a vida dos teus filhos. Eu ministro a tua bênção sobre a casa e sobre a família dos teus filhos. Ó Deus, desse momento difícil que o Brasil e o mundo estão enfrentando, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é o nosso refúgio e o Senhor é a nossa fortaleza. Eu ministro a bênção sobre a vida de cada ouvinte, de cada pessoa que deu a sua audiência, que assistiu essa transmissão. Eu ministro a bênção em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pastor Mateus. Obrigado por Até tudo. a próxima. Bom demais estar Ficou contigo. top Um beijão para demais. sua família. Tamo junto. Te amo. Deus abençoe. Obrigadão. Até breve. Tchau, tchau, tchau.